Por quê? Porque o homem tem liberdade, o homem tem livre-arbítrio, tá? Quem quiser falar que não, tudo bem, é um direito, eu respeito. Não tem livre-arbítrio da Bíblia, isso já é falácia, pode acabar, pode esquecer, tá? Mas entra no texto de Deuteronômio 30, 29, 19 e me refuta. Pelo amor de Deus, me refuta. Mostra que eu estou errado. Mostra que eu estou errado. Tá? Só isso. Saudações cristãs a todos aqueles que visitam este canal. Me chamo Marcos Lopes e estamos tendo um bate-papo teológico em Deuteronômio 30, versículo 19, analisando o que o senhor Temi Lima falou sobre a questão do livre-arbítrio, usando esta passagem das Escrituras e desafiando os cristãos monergistas a respondê-lo. A palavra de Deus nos mostra aqui em Deuteronômio 30, versículo 19, os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição, escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Deuteronômio capítulo 30, versículo 19. Vimos no vídeo anterior de que Temi Lima se trata de um arminiano liberal. Provamos que existe o arminianismo clássico e o arminianismo liberal. Sendo que o arminianismo liberal, ele dá uma ênfase demasiada ao livre-arbítrio. Não que o arminianismo clássico não faça, mas, pelo menos escrito, né, livros, pelo menos, você vê uma distinção entre essas duas vertentes. E o arminianismo liberal é a vertente que o senhor Temi Lima segue, ok? Provamos isso através de livros que são arminianos, tá? São livros arminianos, não são livros calvinistas, tá bom? Bem, prosseguindo esta última parte desta exposição da palavra de Deus, em Deuteronômio 30, verso 19, devemos entender que esta passagem, né, de Deuteronômio 30, versículo 19, em nenhum momento ela aprova o livre-arbítrio. Ok? Deus primeiro faz uma proposição para mostrar o que é bom, o que é mal para o povo de Israel. Em outras palavras, está mostrando que existem consequências para dar escolhas, ou melhor, decisões erradas, sem a participação e sem a vontade de Deus e sem o próprio Deus. Que você vai ter sanções sobre isso. Ok? Segundo, nesse texto, Deus não está dando direito de escolha ou livre-arbítrio. Deus está dando uma ordem. Escolhe a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Simples assim, fácil de se entender, e eu não sei o motivo, né, do qual o senhor Temi Lima faz tanta confusão e se gaba tanto de fechar os teólogos calvinistas. Acontece que, nessa passagem aqui, não é um pedido de escolha, mas é uma ordem direta para que o homem viva. Deus não pede, ele manda, porque o homem, devido à sua natureza caída, como nós vimos no vídeo anterior, provamos até com livros arminianos a depravação total, ou seja, a natureza do homem ela é dominada totalmente pelo pecado, então não adianta Deus pedir, tá? Por favor, por gentileza, né? Faça isso por mim. Não pode ser assim com o ser humano, porque ele está debaixo de uma natureza caída. Deus sempre ordenou. Até mesmo o Deus Todo-Poderoso, quando encarnado, seu Filho, Jesus Cristo, nós vemos na palavra de Deus que até o próprio Senhor Jesus, estando em carne, mas não pecando, ok? Diz a palavra de Deus, nos exorta em Hebreus capítulo 5,
versículo 8, nos exorta a um ensinamento interessante, algo que Jesus Cristo teve que aprender, algo que ele nunca fez durante toda a eternidade. Hebreus capítulo 5, verso 8, ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Ainda que era filho, aprendeu a obediência. Ou seja, teve que aprender a obedecer. Então, mesmo Cristo, que vivia sem pecado, com a sua natureza divina e perfeita, ele teve que aprender a obediência, né? Mas a Bíblia fala que os homens estão debaixo de pecado, natureza caída, natureza depravada. Então, como nós podemos falar de escolhas, se o homem jaz morto em seus delitos e pecados? Como? E é por isso que nós vemos vários chamamentos dentro das Escrituras. Arrependei-vos e crede no Evangelho, e por aí vai. Mas não é que exista um livre-arbítrio, até porque essa palavra não aparece no Novo Testamento grego, cristão. Mas, alguns poderão dizer, não importa que não apareça a palavra livre-arbítrio. Mas o homem tem livre-arbítrio? Não, tem livre-arbítrio. O único ser que tem livre-arbítrio no universo é Deus. Deus não é influenciado por nada. O homem sempre será influenciado por alguma coisa, ou mesmo pelo seu coração. Então, vemos que o homem, então, ele não cumpre, não consegue, por vontade própria, obedecer às leis de Deus, ok? Em coisas naturais, terrenas, o homem não consegue, ele é negligente, né? Quanto mais nas coisas espirituais, como é que ele vai conseguir agradar a Deus? Impossível, ok? Quando Temi Lima quer defender a doutrina do livre-arbítrio, usando esse versículo, né? E quer até comentar que existe uma graça irresistível, né? Ele confunde tudo, porque ele não consegue encontrar amparo nas Escrituras a não ser textos isolados, como fazem as Testemunhas de Jeová, conforme eu disse no vídeo anterior. Ele confunde doutrina com versículos isolados. A Bíblia, ela não é contraditória, ela não entra em choque com si mesma. Ok? Então, quando há chamamentos na Bíblia, ela sempre mostra que Deus, ele é o causador desse chamamento. Ele é o causador desta salvação. Ele é aquele que chama o homem. Ok? Então, é lógico que ele não violenta o homem para chamá-lo. Mas de uma maneira divina, essa pessoa ela é chamada e quebrantada o seu coração. Então, quando Temi Lima ele decide falar de livre-arbítrio usando esse versículo, ele se mostra de fato que ele é de fato um pelagiano, um semi-pelagiano, né, católico, né? Porque os católicos que pensam desta forma, tá bom? No entanto, comento em várias passagens em meus vídeos que o homem tem sim liberdade, mas é diferente de livre-arbítrio católico romano, ok? Se você pega, por exemplo, o catecismo, né, da Igreja Católica, né, se o senhor Temi Lima se desse conta de ler isso daqui, ele perceberia, né, que nessa edição de 2017, deixa eu ver se é 2017, é isso mesmo, 2017, fala a favor do livre-arbítrio. Você pega, por exemplo, a página 472, nós vemos aqui o catecismo apoiando o livre-arbítrio. Deus criou o homem dotado de razão, ele conferiu dignidade de uma pessoa agraciada com a iniciativa e o domínio de seus atos. Deus criou o ser humano e entregou às mãos de seu arbítrio. Diz também em 1731, o Catecismo Católico o seguinte: a liberdade é o poder baseado na razão e na vontade de agir ou não agir, de fazer aquilo ou isto, ou seja, de participar de atos deliberados. Pelo livre-arbítrio, cada qual dispõe sobre si mesmo, ou seja, através do seu livre-arbítrio, ou seja, doutrina católica romana. Mas o senhor Temi Lima,
ele se ajusta aos jesuítas, ao catecismo romano, né, aos católicos romanos, mas não se alinha à reforma protestante, algo muito perigoso para ele. Mas a verdade é que em todas as passagens bíblicas a liberdade é apresentada, ou seja, o homem é responsável pelos seus atos diante de Deus. É lógico, a Bíblia fala de liberdade, mas não fala de livre-arbítrio. Ok? O versículo acima, que nós estamos estudando, é demonstrar, né, que o homem tem decisões, mas as suas decisões sempre serão para o mal e não para o bem. Isso não é um problema, conforme ele coloca lá com ironia, isso não é um problema para os calvinistas. Ok? É bom afirmarmos que esse termo não é apresentado aqui em Deuteronômio capítulo 30, versículo 19. Ou mesmo um termo equivalente. Ok? Tem pessoas que dizem assim, olha, os teólogos reformados não usam a palavra livre-arbítrio, mas usam agência. Ora, o que nós estamos querendo dizer com livre-agência? Livre-agência, nós estamos falando que o homem tem liberdade. Mas livre-arbítrio? Livre-arbítrio é outra coisa. Você casar com a Igreja Católica. Ok? O que é totalmente diferente. Ok? Então, a gente tem que ter ciência desses termos e a dificuldade que traz para as pessoas e a falta de verdade bíblica quando é assumido certas posições. Ok? Então, o escolher, né, não prova em si o livre-arbítrio neste versículo. Tá? Mas está falando ali de atos de moralidade, de todo esse tipo de coisa que pode ser praticado pelo homem, né, que está longe de Deus. A escolha e o livre-arbítrio não são exatamente a mesma coisa. Tá? O monergista ele não nega, nunca vai negar, e nem as confissões de fé, que o homem tem liberdade, o ser humano tem liberdade, diferente de livre-arbítrio. Né? O monergista sempre vai afirmar de que o homem tem liberdade. Tá? Isso é um espantalho dizer que nós não acreditamos que o homem não tem liberdade, que não tem decisão de escolha. Ok? Isso é um espantalho da teologia reformada. Ok? Mas muitos ainda insistem em querer dizer que nós, monergistas, somos hiper-calvinistas. Existem, de fato, os hiper-calvinistas que ensinam que não existe liberdade no homem, tá? Não existe autonomia no homem, não existe decisões no homem, mas nós entendemos sim, que ao mesmo tempo em que Deus é soberano e absoluto e tudo está sob o seu controle, tá? O homem também, ele goza de uma liberdade, só que essa liberdade, ela não é total, tá? Ela está debaixo da vontade de Deus, ok? O Donald Trump, ele não pode disparar agora um míssil lá e atingir, tá, fragatas e navios chineses, sem a autorização de Deus. Tudo está debaixo da autorização de Deus. Da mesma forma, a China não pode atacar os Estados Unidos ali, né, no Oceano Pacífico, se Deus assim não quiser. Ok? Para eles começarem uma terceira guerra mundial. Tudo está debaixo da vontade de Deus. Ou seja, portanto, o ser humano não tem livre-arbítrio. Tá? Ele tem liberdade. São termos diferentes. Que essas pessoas que militam contra o calvinismo deveriam ser honestos, intelectualmente falando, para poder explicar essas coisas às pessoas. Tá? Então, nós temos que entender o seguinte, que os diversos versos que aparecem nas Escrituras, esse chamar o homem, é para aqueles do qual Deus escolheu. Tá? Então não é um chamado honesto. Né? Deus está sendo hipócrita ou coisa do gênero. Meu querido, presta atenção. Não dá para você qualificar Deus da maneira como o seu cérebro processa.
o seu cérebro pecaminoso e o meu cérebro pecaminoso não sabem processar o Deus Todo-Poderoso. Ok? Deus não peca, Deus não erra, Deus não comete equívocos. Mas o ser humano, sim. Ok? Então, quando existe um chamamento na Bíblia, você tem que ver o corpo de doutrina que é expressado em toda a palavra de Deus, para saber se tem respaldo desses versículos isolados. Então, no livro de Deuteronômio, por exemplo, nós vemos aqui que significa o que Deuteronômio? Repetição da lei, que é formado basicamente por 4 discursos de Moisés. No primeiro discurso, nós temos lá Deuteronômio 1 ao 43, Moisés relembra a história da rebeldia de Israel. No segundo ponto, Deuteronômio 4, 44, 26, 19, ele repassa a história da legislação dada a Israel. No terceiro ponto, Deuteronômio 29, promulga solenemente a lei. E, finalmente, no quarto processo, né, nós temos aí Deuteronômio 29, né, a seguir, que Deus faz uma aliança com o seu povo. Então, o verso em questão que o senhor Temi Lima está tratando, trata das consequências da desobediência e apela para uma boa escolha por parte do povo. O mesmo deve ser interpretado à luz de Deuteronômio, sim. Ok? O que significa escolher bênção e vida? Significa cumprir a lei. Tá? É por isso que está escrito aqui na palavra de Deus em Deuteronômio 30, versículo 15 e 16. Vê que propõe hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos, os seus estatutos, os seus juízos, então viverás e te multiplicarás. E o Senhor teu Deus te abençoará na terra, a qual passas para possuí-la. É uma escolha bem diferente daquela que é feito um apelo, né, domingo à noite nas igrejas arminianas. Olha, quem quer aceitar Jesus como Salvador? Estamos falando de outra coisa. Né? E outra coisa, o ser humano é capaz de responder o chamado de Deus? Os judeus eram capazes de cumprir a lei? A resposta é não. O ser humano não tem possibilidade para isso. Ok? Então, quando nós começamos a ver o histórico do povo de Israel, nós vemos bem expresso na palavra de Deus que eles não conseguiram cumprir a lei. Deuteronômio 9, 24 diz: rebeldes foste contra o Senhor desde o dia em que vos conheci. A Bíblia diz em Deuteronômio 5, versículo 29, o Senhor lamenta sobre o seguinte: quem dera que eles tivessem tal coração, que me temessem e guardassem em todo o tempo todos os meus mandamentos. Mas a grande verdade é que ninguém tem um coração assim, desta forma, até que o Senhor lhe dê um. É por isso que a palavra de Deus nos mostra em Deuteronômio, capítulo 29, verso 4. Porém o Senhor não vos deu coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir, até o dia de hoje. Então depende exclusivamente do Senhor, né, para a pessoa ter um novo coração, um coração obediente a Deus, e abrir os seus olhos e os seus ouvidos para entender a palavra de Deus. É verdade que o povo tinha uma escolha diante de si, mas já não tinha sido capaz de cumprir os mandamentos do passado. E não tinha capacidade de cumprir no presente. Por isso que Moisés, ele atesta com as palavras que nós temos registrado na palavra de Deus, né, em Deuteronômio 31, versículo 27, que diz o seguinte, a palavra de Deus: conheço a tua rebeldia e a tua dura cerviz, pois se vivendo eu ainda hoje convosco, sois rebeldes contra o Senhor, quanto mais depois da minha morte. Moisés estava ecoando as palavras do próprio Deus, de que o futuro do povo não seria capaz, né, deles cumprirem a lei.
Por isso nós vemos na palavra de Deus escrito o seguinte, Deuteronômio 31, versículo 16. Este povo se levantará e se prostituirá, indo após deuses estranhos na terra para cujo meio vai, e me deixará e anulará a aliança que fiz com eles. Então, o dever de cumprir a lei como condição para a prosperidade da terra forma um paradoxo com a incapacidade do povo em atender os mandamentos do Senhor. Mas o objetivo da lei não era salvar, ok? E sim revelar a natureza má do pecador, ok? E servir de testemunha contra o homem. A Bíblia diz em Deuteronômio 31, versículo 26, tomai este livro da lei e ponde ao lado da arca da aliança do Senhor vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra ti. Então, a solução divina é a graça do Senhor manifesta na segunda aliança, quando observamos que o Senhor diz ao povo em Deuteronômio 30, versículo 6, o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da sua descendência para amares o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma para que vivas. É o que praticamente nós vemos mais na frente nos profetas Jeremias e Ezequiel, e depois com mais uma explicação mais inteligível, vamos dizer assim, no Novo Testamento, quando Deus diz que vai trocar o coração do homem por um novo coração, coração de carne, né? Vai tirar um coração de pedra e colocar um coração de carne. É isso que somente Deus pode fazer. Então, os monergistas, eles não veem dificuldade nesse texto, né? Porque ensina de acordo com a Bíblia que a lei expressa o caráter santo de Deus e que se constitui no padrão da santidade que devemos cumprir, ok? De acordo com as escrituras sagradas, o homem, ele é depravado, não existe bondade nele, e nenhum homem, não do passado, do presente e do futuro, existirá esta bondade inata nele. Nenhum homem é capaz de cumprir de forma perfeita também a lei. E por conta disso, estamos todos sobre debaixo de maldições. Okay? Por isso que Jó capítulo 14, versículo 4 diz, e se encontra registrado a seguinte palavra, quem do imundo tirará o puro? Ninguém. Nós vemos, então, escolha em Deuteronômio 30, versículo 19, como mera faculdade, e sim como mandamento, o qual estamos obrigados a despeito da nossa incapacidade. Quando a Bíblia relata em João, capítulo 8, versículo 42, quando o Senhor Jesus Cristo disse a respeito dos judeus, disse o Senhor Jesus Cristo, se Deus fosse o Pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus, e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou. Porque a minha linguagem não é clara para vocês, porque são incapazes de ouvir o que eu digo. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala da sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Então, senhores e senhoras, se o povo de Israel tivesse condições realmente de obedecer, eles não seriam chamados de filhos do diabo. Eles não têm condições de amar a Deus, de obedecer a Deus. É por isso que nós vemos também em João, capítulo 12, nós vemos aqui no verso 37 ao verso 40, que diz o seguinte, e ainda que tivesse feito tantos sinais diante deles, não criam nele.
para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías que diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? E quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, pelo que Isaías disse outra vez: cegou-lhe os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam com o coração e se convertam e eu os cure. Então nós presenciamos nesses versos a incapacidade do ser humano de obedecer a Deus. Não existe essa possibilidade, a não ser quando o próprio Deus converte o coração humano, ok? Mas que ele coloca um novo coração no ser humano, para que o ser humano seja capaz de amá-lo e viver em santidade para a glória dele. Por isso que João 1,17 está escrito o seguinte: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então, Deuteronômio 30, versículo 19: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, de que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência. Observe, pelo menos, duas coisas contidas no verso 6. Observe no verso 6, que diz o seguinte: o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua semente, para amares o Senhor teu Deus com todo o coração, com toda a sua alma, para que vivas. Então, perceba que é o próprio Deus que faz uma transformação no coração humano. Não é algo vindo do ser humano. Ok? Então, é Deus que circuncidará o coração daquele povo para amarem o Senhor e para que vivam. Mesmo que não esteja na ordem de observação, nós vemos aqui no verso 19 e 20, justamente esta questão. Os céus e a terra tomam por testemunhas contra ti, que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua semente. Amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz, e se achegando a ele, pois ele é a tua vida e a longura dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou aos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, e que lhes havia de dar. Para que amem ao Senhor. E isso só pode ser feito, logicamente, evidentemente, pelo verso 6 de Deuteronômio 30. Deus fazendo uma circuncisão, né, transformando o ser humano. Então, somente assim as pessoas poderão servir e obedecer a Deus. Okay? Mais uma vez, então, a verdade bíblica ela é exposta e explicada, e demonstramos como o canal de Sr. Temi Lima confunde as pessoas que tanto querem conhecer a Bíblia e como a salvação vinda da parte de Deus. O Sr. Temi Lima, quando vai tratar de soteriologia, é uma calamidade pública. Né? Não só ele, como Harry Alves e tantos outros que querem ensinar doutrinas jesuíticas, né? Com outra roupagem, tá? Com uma outra roupagem, mas querem ainda enaltecer o livre-arbítrio, tá? Dizendo que o ser humano tem livre-arbítrio, querem negar a reforma protestante, os ensinos da reforma protestante, e o pior, querem negar as escrituras sagradas. Tá? Então, fica comprovado o seu semi-pelagianismo, o seu pelagianismo, né? E mais, eu louvo a Deus porque a cada dia mais pessoas têm sido esclarecidas através de canais reformados, tá? As pessoas têm percebido a verdade e a falácia diante das escrituras sagradas. Fique na paz, Deus abençoe grandemente a sua vida, até o próximo vídeo, que você possa ser edificado cada dia mais pelas escrituras sagradas e que você possa realmente fazer uma escolha pela vida, tá? Para que vivas tu e a tua descendência. Fique na paz, até o próximo vídeo.